Olá a todos, meu nome é Selma Valenzuela, sou professora de língua portuguesa e de alfabetização clássica e eu estou gravando esse vídeo para vocês por causa do nosso evento, né, que está se aproximando, e eu acredito que quanto mais informações vocês tiverem, né, mais fácil será trabalhar com seus alunos aí no dia do evento, tá bom? Então, pensando nisso, então eu estou gravando esse vídeo, que é um vídeo bem curtinho, um resuminho do projeto, onde eu vou apresentar para vocês o material que eu vou trabalhar no dia, e um material que, na verdade, vocês vão se espelhar para poder trabalhar com os alunos após ali a oficina literária, durante a oficina de artes e o seminário. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu trabalho com 3 colunas de aprendizagem, né, as colunas de aprendizagem de Adler. Então, dentro dessas colunas, eu vou trabalhar com a aquisição do conhecimento organizado a partir de, como alicerce da espinha dorsal, eu escolhi 3 disciplinas: língua portuguesa, literatura e belas artes. E dentro da literatura, né, para que a gente possa trabalhar a escrita e gêneros literários e textuais, eu escolhi a obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, como vocês já puderam observar aí no nosso plano de trabalho docente. Bom, gente, além do livro, a segunda coluna, ela diz respeito ao desenvolvimento de habilidades. Então, para desenvolver as habilidades, obviamente que nós necessitamos de atividades didáticas práticas, né, e suportes onde a criança possa desenvolver essas atividades, né, por exemplo, suportes de escrita. Então, nessa segunda coluna, a gente trabalha com o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, ou melhor, ler, escrever, calcular, resolver problemas, criar julgamento crítico sobre a obra, aprender a ouvir também, né? Aprender a falar. Então, a gente trabalha muito a questão da oralidade, do discurso, a partir desse suporte de escrita, tá? E na terceira coluna, eu trabalho com a compreensão de ideias e valores, né, que vai ocorrer no próprio entendimento das crianças durante a oficina literária, onde elas terão a oportunidade de fazerem perguntas, e aí eu vou trazer as respostas, onde elas vão poder interagir, né, com a contação de história, e no seminário, né, quando elas vão transmitir a partir do discurso delas, daquilo que elas compreenderam e absorveram, elas vão poder apresentar aquilo que elas entenderam da história, né, através dos projetos artísticos que elas vão desenvolver. Então, gente, e para trabalhar tudo isso, como eu disse para vocês, para trabalhar esse tema, né, o Pequeno Príncipe, então eu estou trazendo o Lapbook interativo, né, ele é interativo porque ele é composto por várias estratégias, né, para aquisição do conhecimento. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o que o Lapbook não é, tá? O Lapbook, ele não é simplesmente uma folha dobrada ao meio ou uma cartolina dobrada ao meio que você usa para escrever uma frase ou para colar um desenho. Não, o Lapbook interativo, ele não é simplesmente uma cartolina dobrada ao meio. O Lapbook interativo, ele é uma ferramenta de ensino-aprendizagem, de ensino, porque ele serve também como suporte de ensino para o professor, e aí no dia do evento vocês vão observar a forma como eu vou utilizá-lo, e também serve como suporte de escrita e de apresentação do seminário para os alunos. Como vocês também devem ter lido aí já devem ter lido no plano de trabalho docente, eu vou trabalhar com 3 gêneros literários e textuais, né? Vou trabalhar com a biografia do autor, vou trabalhar com as fábulas, e vou trabalhar com o seminário, que também é um gênero, né, textual, né? Ele não é literário, mas ele é textual. Como vocês sabem, o projeto ele vai se dar em 3 etapas. A primeira etapa é a oficina literária. A oficina literária, ela é dividida em palestra interativa, onde eu vou levar essa maquete, tá? Essas 2 maquetes, que é o Planeta B612 e a Caixinha do Carneiro, onde a partir dessas maquetes eu vou propor 2 atividades com as crianças que vocês vão conhecer lá no dia, e vou levar também a luneta mágica, né, que é a luneta que trabalha o mundo da imaginação. E o Lapbook interativo, tá, que vai ser o meu suporte para que eu possa fazer um suporte de escrita e de interação, que trabalha tanto a linguagem escrita como a linguagem visual, né? Então, a partir dessa ferramenta, né, desse instrumento, eu vou conseguir contextualizar tanto a história do livro, a história do autor, né, como eu vou trabalhar com o gênero, a biografia. Então, antes de nós entrarmos na contação de história,
que é uma parte muito importante do projeto, que é a parte essencial do projeto, eu vou trazer uma contextualização para as crianças sobre a vida e obra do autor, tá? E sobre o livro em si, né? Então, ao invés de eu pegar esse livro e falar, ó, esse aqui é o livro do Pequeno Príncipe, essa é a capa, essa é a lombada, essa é a não sei o quê. Não, eu vou trabalhar a criação do livro pelo autor e a vida e obra do autor dentro do Lapbook, tá bom? O modo como eu vou apresentar essa história no dia, ela vai servir também como exemplo, tá? Essa minha apresentação, essa palestra interativa, ela vai servir como exemplo para que as crianças depois possam desenvolver o seu próprio suporte de escrita, para que elas possam depois apresentar o seminário, tá bom? A segunda etapa da oficina literária é a leitura, né, do audiolivro, ou melhor, a audição, né, do audiolivro, que é uma proposta de áudio mais imagem, né, um trabalho com audiovisual, tá? E após a leitura do livro, nesse formato, a gente vai ter um momento de interação das crianças com a caixinha do carneiro, tá? E após essa interação, as crianças se dirigem, retornam, né, para salas de aula, onde vocês prepararam as oficinas de artes. Cada turma volta ao seu professor regente, para que fique uma coisa mais organizada, mais diretiva, tá bom? Porque se a gente fizer uma oficina muito grande, aí pode... o aprendizado, ele fica superficial. Então, com o apoio do professor regente, dos auxiliares, em sala de aula, fica mais interessante. E aí, na oficina literária, eu encaminhei para vocês também o layout de como trabalhar essa oficina de artes, né? As mesas incorporadas, e as crianças em pé, para que elas tenham mais movimento, mais agilidade e possam ali trabalhar sua criatividade. Nessa oficina de artes, as crianças vão criar, né, o Lapbook, que eu já vou explicar para vocês, tá? As características dele, tá bom? O Lapbook, que é um suporte de escrita constituído por mini-livros. E aí, após essa montagem do Lapbook, vocês receberam também um roteiro para poder auxiliá-los em cada etapa, né, do projeto, para ficar mais simples. E aí, a partir desse modelo, desse roteiro, as crianças vão poder também trabalhar sua criatividade, criar outros desenhos, criar outras maquetes, criar mini-livros a partir dos templates, ilustrar esses mini-livros, adicionando escrita também para as crianças que já têm habilidade de escrita e de leitura. Então, é um projeto bem interessante porque ele é inclusivo, né? Todas as crianças conseguem participar, tanto desenhando, como pintando, recortando e escrevendo, tá? E depois dessa fase, desse processo da oficina de artes, as crianças, dentro dessa 1h30, ao final dessa 1h30, os professores devem organizar o seminário, né, que é uma espécie de jogral, então escolhendo os alunos ou por sorteio ou mesmo pela característica do aluno, o aluno que consegue se apresentar melhor, que consegue falar bem e que apresente o seu Lapbook, o Lapbook da sala, de forma lógica, né? A história que precisará ser contada no Lapbook, que as crianças vão determinar, nós queremos contar essa parte da história, a parte do carneirinho, né, do carneiro. Então, vocês vão criar uma sequência lógica, uma espécie de storyboard para as crianças poderem se apresentar. Aí elas vão na frente da turma. Nesse momento do seminário, que será na parte da tarde, eu vou ir em cada sala de aula com a coordenação, né, com a direção, e nós vamos assistir as apresentações. Então, vai ser um seminário itinerante. Por quê? Porque, como são 12 salas e a gente definiu na reunião de não fazer no pátio essa apresentação, porque a gente pode perder tempo com isso, então nós iremos em cada sala de aula ver essa apresentação, que será de mais ou menos 5, 10 minutos, para que todas as salas possam participar, e onde nós vamos também fotografar as crianças, a turma, com a professora. Então, durante a oficina de artes, uma parte é para montar o projeto, por isso que eu já estou mandando todos os templates prontos, que é só recortar, né, os moldes, as ilustrações, para pintar e recortar, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? E aí, no finalzinho da oficina de artes, vocês preparam um seminário. E na parte da tarde, após o almoço, vai ser só para seminário. Onde, é claro, que dá tempo também de ensaiar um pouquinho, dá tempo de se preparar. E aí, conforme nós formos passando, vocês vão apresentando pra gente o que as crianças definiram, o que elas aprenderam e a apresentação que elas vão fazer. Que é bem simples, tá? Nas outras escolas que eu tenho ido, as crianças têm surpreendido bastante, né? Os alunos, eles gostam desse tipo de projeto, onde eles podem expressar as suas ideias, e tem aquelas crianças que não gostam de falar, tem aquelas crianças que gostam mais de falar, que tem mais o dom da oratória, do discurso, e é importante que essas crianças participem. Tem também a parte de apresentação de maquete, para quem for fazer maquete, tem a parte de quem segura, né? Porque o Lapbook, ele precisa ter um apoio de pelo menos 2 crianças, para que outra consiga apresentar a história. Então, o Lapbook, ele não é simplesmente uma cartolina,
dividido ao meio. Ele é um suporte de escrita, ele é uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Quando a gente abre, vocês veem que ele tem 2 abas em cada ponta, né? Como que você monta essa ferramenta? Você marca aqui o meio e a partir do meio você encontra as 2 pontas do Lapbook, tá? Essa figura aqui é uma ilustração que eu já mandei para a coordenadora. Lá com ela tem várias ilustrações, vocês obrigatoriamente não precisam trabalhar com essa ilustração, mas ali tem várias ilustrações que vocês podem usar, a escolha do professor ou dos alunos. Então, o Lapbook, ele é montado com essas 2 abas e ele tem essa sustentação da capa. Como que vocês fazem isso, tá? Como que vocês podem fazer? Vocês vão pegar a ilustração que vocês escolherem, vão pintar, vão decorar e vão colar aqui sem recortar. Vou colar aqui em cima. Depois que você colou, aí sim que vocês vêm com a tesoura, tá? E aí corta essa parte, tá? Por isso que o meu ficou assim, bem retinho, tá bom? E aí dentro do Lapbook estão os mini livros, tá? Ou mini bolsos. Esse aqui é tipo uma pasta organizadora. Aqui é um outro mini livro com 2 abas. Aqui, no lado direito de quem olha, a gente tem o mini livro Sanfona, que eu usei como linha do tempo, né? Eu tenho um outro bolso aqui também que conta parte da história. Só que é importante que as próprias crianças façam uma pintura, decoração, se tiver glitter, colocar glitter, tudo que ela puder colocar para poder montar o seu Lapbook. Então, esse Lapbook em especial, como eu falei para vocês, eu vou fazer a contextualização da vida e obra do autor. Então, cada bolso aqui que eu abro são partes da história que eu vou contar, tá bom? Então, tem esse aqui também, que é um outro bolso de avião, bolso de linha do tempo, bolso interativo, tá? Bolso interativo, bolso de flor, que também tem aqui uma ilustração, onde a partir dessas ilustrações as crianças vão poder, no momento do seminário, contar a história. Então, essas imagens, essas ilustrações, elas servem para que a criança, ela tenha uma lembrança, ela se lembre aquilo que ela quer contar. Então, assim, vocês não têm que montar um Lapbook igual ao meu, não. Isso aqui é a ideia central, original. O que vocês vão fazer é montar um Lapbook de acordo com a história que as crianças desejarão contar a partir daquilo que elas aprenderam na oficina literária, tá bom? Então, aqui no meu Lapbook, por exemplo, ó, eu fiz esses mini livros onde eu tenho os 7 planetas, né, que o Pequeno Príncipe visitou. Na verdade, não são planetas, são asteroides, tá? Então, aqui tem toda essa parte interativa, as principais frases do livro, uma ovelhinha aqui com algodãozinho fofinho, que as crianças podem interagir, né? Os outros carneirinhos aqui, esses botõezinhos menores. E aí, por isso que chama Lapbook interativo, porque tudo aqui tem funcionalidade e tem interatividade. A criança pode interagir, tá? Cada bolso desse é uma descoberta. E eu também mandei, né, para a coordenadora os moldes que vocês vão poder aí escolher, até previamente, quais moldes que vocês vão desejar trabalhar com as crianças em sala de aula. Por exemplo, essa rosa aqui, ela tem aqui dentro o trecho do livro que fala do encontro do Pequeno Príncipe com a raposa. Então, aqui se refere a essa ilustração. A essa frase do livro, na página 72, onde o Pequeno Príncipe diz o seguinte para a raposa: era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. Não é bonito? Por quê? Porque toda a história, né, ela gira em torno da amizade, né, entre o Pequeno Príncipe e a Rosa, né, a Rosa que ele tem lá no planetinha dele. E durante, né, todo o trajeto que ele vai, durante as visitas que ele vai fazendo nesses planetas, né, e na Terra especialmente, ele vai criando laços e vínculos de amizade, e ele também vai aprendendo sobre a importância da amizade e a valorizar a Rosa, que no caso é a sua verdadeira amiga, ou a sua amiga
mais importante, né? Só que no decorrer desses trajetos, ele vai fazendo novas amizades, vai conhecendo outras pessoas e vai aprendendo a valorizar esse sentimento abstrato. E para criança isso é muito importante porque o sentimento ele é abstrato e esse projeto ele dá a possibilidade de que a gente trabalhe com as crianças de forma concreta. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: Selma, o Labbook interativo, a gente deve trabalhar só com os mini bolsos e com as ilustrações e pintura e recorte e tudo mais, né, para trabalhar movimento de pinça, coordenação motora fina, essas coisas todas? Não. Ele é importante também para trabalhar escrita, tá? É claro que respeitando, até porque nós acabamos de sair de uma pandemia, as habilidades de escrita de cada criança, de cada grupo, de cada ciclo, né, de aprendizagem. Então, as crianças mais velhas que já têm uma escrita mais avançada, né, gramaticalmente falando, e até em termos do discurso, essas crianças vão poder trabalhar com textos um pouco maiores, um pouco mais complexos. E as crianças que não têm uma boa escrita ou que estão iniciando o processo de alfabetização, é legal focar mais na questão do recorte, da pintura, do desenho. Não precisa trabalhar, gente, também só ilustração pronta. Pode também trabalhar com a criatividade das crianças. Quem quiser desenhar, quem quiser criar o seu próprio projeto diferenciado, pode fazer. A lanterna mágica que cada sala vai fazer, cada turma, não precisa ser igual a minha. Se vocês decidirem fazer a maquete, não precisa ser igual a minha. Tudo é a criatividade das crianças. É claro, dependendo do material que vocês estão providenciando aí, material escolar, né, material artístico e material reciclável, tá? Muita coisa aqui, gente, eu não comprei, eram coisas que eu tinha em casa. Basicamente, o que eu comprei aqui foi papel, né? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, uma dica, que os bolsos, né, os mini bolsos, eles são impressos em folha sulfite, tá? Porém, somente esse bolso aqui que eu recortei e usei originalmente na folha sulfite. Vocês viram que eu até coloquei um botãozinho aqui de roupa nele, né, pra ficar parecendo um bolso de verdade. Os outros bolsos, eu recortei o molde, depois eu reproduzi esses bolsos no papel colorido, pra ficar mais bonito. Como vocês vão ter 1h30 de tempo, que dá, assim, para pegar os moldes e fazer a montagem do projeto, criar um mapa mental, recortar e depois colar tudo. Então, como eu estava falando, para as crianças que já têm escrita, que estão no quarto, quinto ano, você pode organizar os textos que vocês vão usar para apresentar no seminário e colar, assim, pode ser folha de caderno, folha de fichário, pode ser folha sulfite mesmo, onde você vai escrever. Aqui, ó, nesse bolso sanfonado, ó, eu também colei vários trechos da vida de Saint-Exupéry. Nesse bolso aqui também, ó, eu usei o próprio cartão do bolso para escrever uma parte da história, né? De acordo com o tempo cronológico. Aqui eu tô falando das edições dos livros. Então, todo o Labbook, ele pode ser usado dessa forma mista, né? Tanto para escrita como para figuras e ilustrações para que seja apresentado o seminário. Então, ele é um suporte de escrita para o seminário, essencialmente falando. Para ajudar vocês, eu vou fazer o recorte de 3 mini bolsos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, sempre essas linhas sólidas são as bordas onde nós devemos recortar. Que é uma dobradura. Essa linha mais grossa é porque essa parte de trás, ela vai ser colada para que eu possa colocar depois algum desenho, alguma escrita dentro. Então, essa parte fica para cima, então você dobra, fica para dentro, e essas duas laterais. No caso desse bolso aqui, eu só recorto ao entorno e dobro, tá? E isso aqui, essas linhas pontilhadas, elas são basicamente decorativas. Tem um outro mini bolso que é uma flor grande, então sempre que tiver large, é grande. Esse tipo de mini bolso aqui, lá nos templates tem tamanho grande, médio e pequenos. Os pequenos, eles estão 3, assim, numa mesma folha. Então, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. Como que acontece aqui? Sempre que tiver linha pontilhada, é dobradura, é onde você vai dobrar. Linha sólida é onde você vai recortar, tá? Ao entorno da flor, você recorta. E aqui a pontilhada é onde você dobra. Eu já vou fazer até um com vocês, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é o hexágono, né? O acordeon, tá? Por que ele é acordeon? Porque ele é tipo uma sanfoninha. Então, a mesma coisa, vai recortar essa parte da linha sólida, tá? E o pontilhado é a parte que você vai dobrando pra frente e pra trás, uma frente e pra trás. Eu vou fazer também pra vocês verem. E aí, a maioria dos outros bolsos, esse aqui é o hexágono pequeno, né, que é small,
né, acordeon, e é o mesmo processo, recorta a linha sólida e dobra a linha pontilhada. E aí eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, só uma coisa que eu gostaria de esclarecer pra vocês, e até já peço desculpas, é que na hora que eu gravei o vídeo, eu falei que eram mini bolsos, tá? Mas são mini livros, tá bom? Mini livros, tá? É que alguns, de fato, por exemplo, esse aqui é um mini bolso, tá? Essa aqui é uma mini pasta. Os demais são mini livros, tá? Onde você pode anexar um papel de fichário ou colar ilustrações ou recortes com frases e textos, etc, tá? Mas são mini livros. E aí, alguns desses mini livros são mini bolsos e outros são mini pastas e outros são interativos, tá bom? Então, só para deixar bem claro para você. Bom, antes de eu começar a recortar, eu vou mandar também, eu mandei para vocês os templates de coração, tá? Que vocês também podem usar como moldes para fazer mini bolsos de coração. Ou então, o próprio coração para ser colado mesmo, de forma decorativa no Lapbook. Bom, gente, então eu vou recortar aqui um small hexagon acordeon, tá? Ou seja, um acordeon pequeno, tá bom? Então, eu estou recortando aqui, eu vou recortar aqui, ó, as linhas sólidas, ou seja, a parte de fora das bordas. Isso é importante que os próprios alunos façam. Então, os professores, eles escolhem os templates lá com a coordenação, pede para imprimir tudo direitinho. E aí, as próprias crianças que podem recortar, tá? Ou então, para facilitar, o professor, ele pode já levar alguns moldes recortados e passar para as crianças em cima desses moldes, desses templates, elas recortarem em cima do papel colorido. Então, e por que é importante, gente, trabalhar com template? Tá? Porque esses mini livros, eles servem para que a criança, né, os alunos, trabalhem as ideias de uma forma lógica, tá? Numa sequência, tá? E assim, para você fazer isso de cabeça, a partir só da criatividade, esses mini livros, é bem mais complicado. Então, assim, essas formas, né, geométricas, além da criança já ser introduzida de alguma forma na própria geometria, que logo mais à frente no ensino fundamental 2 já vai fazer parte da realidade delas, até dentro da matemática, isso aqui possibilita o desenvolvimento das habilidades da coordenação motora, né, fina, que é uma preparação também para a escrita, que auxilia na escrita, é importante para a tonicidade. E no momento da criança organizar as ideias, é muito mais fácil que ela já tenha esses suportes prontos, tá bom? Então aqui, ó, terminando de recortar. Tá? Então esse aqui, ó, é o molde, tá vendo só? Que legal. Esse molde aqui, a criança, ela pode pegar esse molde, colocar em cima do papel colorido, recortar em volta, depois fazer os pontilhados, para depois ela fazer as dobraduras. Então, isso aqui seria o molde da dobradura. Agora, vamos supor, o professor, eu não tenho papel colorido, eu não tenho papel sobrando, vou fazer o mini livro direto na folha de papel sulfite. Aí, é com cada um de vocês, né, com cada um dos professores, tá bom? Então, aqui, ó, tá vendo, ó, eu tenho aqui, ó, a linha pontilhada, onde eu vou fazer a dobra, vou deixar aqui bem retinha, tá? Por isso que o recorte, ele precisa ficar bem feito, né? Então, o legal desse mini livro, do template, é que ele já tá na medida certa também, então a criança não vai ter dificuldade. E como nós vamos trabalhar no dia de forma cronometrada, então é importante, ó, tá vendo? Ó, fazendo, ó, uma dobra pra dentro, outra dobra pra fora, até formar a minha sanfoninha. Então, tá aqui, ó. E aí, tá aqui, ó. Olha que legal, tá vendo, ó? É uma espécie de origami, né, na verdade. Essa ideia, na verdade, vem do Japão, não é dos Estados Unidos. Mas que lá nos Estados Unidos, as escolas públicas, os professores usam para trabalhar no Lapbook interativo, né? Depois, a pessoa vai poder colar aqui informações, ideias ou colar desenhos.
E aí, a parte de trás, vai passar a cola, vai colar no... Vai passar a cola, parte de trás, aí vai escolher o lado. Você pode colar dessa forma aqui, pra depois abrir, ou então, assim, né? Igual o meu, ele tá assim, né? Deitado. O meu, ele está na horizontal. Vocês podem colar tanto na horizontal como na vertical. Bom, esse é um. Como eu já cortei esse de sanfoninha, ó, essas sobras aqui, elas também são aproveitáveis para fazer outros tipos de decoração. Tudo você pode aproveitar, tá bom? Todas as sobras podem ser aproveitadas. Essas sobras aqui, ó, elas servem também como moldes também, ó, tá vendo? Porque no caso, se o professor não tiver o papel colorido, ele pode propor para o aluno pintar esse template para que ele fique colorido, ou contornar com canetinha, tudo mais. Esse aqui eu não vou recortar porque é o mesmo processo. Eu vou recortar esse aqui de flor, tá bom? Para que no dia, se vocês fizerem, não precise quebrar a cabeça, tá? É bem facinho. Vou recortar aqui. E já mostro para vocês como que é feita a dobragem. Esse mini livro de flor, né, de acordo com as minhas pesquisas, normalmente é o preferido das crianças, né, por causa do formato, por causa dele conter um mistério, né, é um mini livro que você, quando você abre, você se surpreende com o que você pode encontrar dentro dele. Ele não é muito pra você contar nenhuma história de forma cronológica, é mais pra você colocar uma ilustração dentro dele mesmo, alguma surpresa, alguma coisa assim, alguma criatividade, alguma coisa que as crianças desenvolveram aí com algum material reciclável, e aí ela coloca como se fosse o miolinho da flor. Como vocês viram ali no meu projeto, eu coloquei a ilustração do encontro, né, do Pequeno Príncipe com a raposa, quando ele encontra com ela, e a raposa ali dá uma série de conselhos, uma série de puxões de orelha no Pequeno Príncipe, e esses puxões de orelha fazem com que ele reflita a respeito da amizade que ele tem com a Rosa essa que ele praticamente abandonou lá no planeta no B612, né, porque ele deixou ela lá sozinha, mesmo sabendo que ela precisava de tantos cuidados, assim como o seu próprio planeta, né, precisava de muitos cuidados, e ele praticamente abandonou tudo e saiu pelo mundo em viagem, né, e deixou a Rosa para trás. Então eu escolhi essa parte para poder ilustrar para as crianças, né, durante a contação da história, a importância de você não deixar coisas importantes para trás, né? Isso pode estar relacionado a pessoas, pode estar relacionado a projetos que você tenha e você abandonou, né? A projeto de vida, né? Que você começa e nunca termina. Há uma série de questões, né? O próprio vínculo familiar, com os pais, com os irmãos, né? Então, é bem legal essa parte da história. Bom, gente, ó, acabei de recortar, guardar aqui as sobras. Tá vendo, ó? Aqui é a flor e aqui tem os pontilhados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. É bem simples, ó. Dentro do pontilhado. E aqui é a mesma coisa. Vocês podem usar direto o template para poder colar, ou vocês podem usar um template para fazer vários com outro tipo de papel. Um papel mais duro, um papel mais mole, ou decorar o próprio papel sulfite, com glitter, com lápis de cor, com giz de cera. Olha que lindo, ó. Tá vendo como ficou? Fica perfeitamente encaixado. E aí, quando você faz isso aqui, ó, puxa as pétalas, ele vai abrir e aí vai ter uma surpresinha lá dentro. Os meus preferidos. Agora, o preferido top mesmo, o que eu mais gosto é esse aqui, tá? Que eu vou recortar pra vocês também entenderem. Então, eu vou recortar toda a parte sólida pela parte de fora, tá bom? A dica é essa, linha sólida recorta, pontilhado dobra. Nesse caso aqui, somente nesse caso, que o pontilhado não é para ser dobrado, ele é decorativo. É como se fosse uma linha de costura, um persponto, né, que fala. Como se fosse um alinhavado, né,
Eu acho que no artesanato o pessoal fala que é aquele estilo Caltri, né? E aí você pode passar uma canetinha colorida por cima, uma caneta gel com glitter, ou um próprio glitter mesmo. Ou pintar. Aí tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, esse tipo de bolso aqui dá pra fazer no próprio tecido. Pra quem levar recorte de tecido no dia, como retalho, você pode fazer esse bolso, simular esse bolso num pedaço de retalho. Por isso que eu coloquei no material, se as pessoas quiserem levar retalho. Aqui. Então, ó que legal, ó. Então, ele fica assim. Aí você primeiro vai dobrar, antes de colocar cola, senão vai melecar a mão, tá? Primeiro dobra, tá vendo, ó? E dobra essa parte aqui também, as lateraisinhas. Que é ao lado da aba, que tá escrito aqui, side flap. Tá vendo, ó? Aí, o que vai acontecer? Vai dobrar pra dentro, vai passar cola nessa parte aqui, que é a parte que vai ficar sobre o lapbook, tá? E vai colar aqui, ó. Que aí vai fechar, né? E aí você vai conseguir colocar algo aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse coração, tá? Só tomar cuidado, porque quando você for colocar alguma coisa dentro desse bolso, ele é fundo. Então, sempre que você for colocar alguma informação, alguma ilustração dentro desse bolso, você tem que colocar uma tira, eu vou até fazer aqui. Você sempre tem que fazer uma tira para você conseguir puxar essa informação depois, porque senão você coloca a informação lá dentro e depois não consegue tirar. E para tirar tem que rasgar e fica feio. Então, você coloca, você cola, né, a tira atrás da ilustração que você vai colocar, né? Ou do pedaço de folha de caderno, que vai estar alguma coisa escrito. E aí, essa abinha aqui para poder puxar a informação para fora, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, eu fiz esse vídeo para facilitar para vocês a montagem do lapbook. Então, escolheu os templates, escolheu as ilustrações, mãos na massa, as crianças pintam, decoram, usam a criatividade. Sobre maquetes, como eu já expliquei para vocês, a luneta, ela pode ser encapada, como ela também pode ser decorada no próprio papel, no próprio rolo de papel, de papelão, ó, desenhos, esses desenhos eu fiz com giz de cera e glitter, flor, borboleta, um monte de coisa. No caso do Pequeno Príncipe, obviamente que a decoração seria coisas relacionadas ao livro, aos textos que nós vamos trabalhar no dia. E a maquete, se vocês forem reproduzir, vocês podem criar esferas com bola de papel, ou mesmo levar esferas de isopor. Isso aqui, ó, é araminho, que é sobra de arame que até o zelador aqui do prédio que me deu. Essas estrelinhas aqui eu fiz com cortador e com EVA. Aqui, ó, o Pequeno Príncipe que eu recortei, que essa ilustração tem aí nos templates que eu mandei pra vocês. Eu recortei e colei ele num pedaço de cartolina e num palito de sorvete, tá vendo? Essa cúpula aqui foi do chá de cozinha de uma amiga, e aí ela me deu, né, de lembrancinha, e eu usei, então ficou bem legal também, tá? Que é a Rosa, né, a amiga do Pequeno Príncipe. Os vulcões eu fiz com caixa de ovo, ó, com caixa de ovo, eu fiz com essa parte aqui, ó, da caixa de ovo, tá vendo? O vulcão. Então, eu não precisei ficar me matando como que eu ia fazer os vulcões. Eu recortei aquela parte de cima da caixa de ovo e colei aqui. E aqui a parte do fogo também, fiz com palito de dente. Esses aqui são palitos de fósforo, tá? Que eu colei as florzinhas, tudo. E eu reproduzi um desenho mesmo que tinha lá do Pequeno Príncipe. Não fiz nada na minha cabeça, era algo que já existia. A esfera de isopor e a base de isopor, tá? Mas não necessariamente vocês precisam ter isopor para fazer a base. Vocês podem fazer, né, com sobras de papelão, com um pedaço de papel, um papel mais duro.
Uma outra coisa que as crianças reproduziram, uma outra palestra que eu fui de outra escola, elas reproduziram a caixa do carneiro, que faz parte da história do livro, elas reproduziram em caixa de sapato. E aí, no dia, elas usaram como um suporte também para que elas pudessem fazer a apresentação da história. Elas usaram como suporte para o discurso delas, para elas poderem lembrar e poder contar a história de acordo com aquilo que elas tinham aprendido. E surpreenderam demais, porque elas aprenderam muito, assim, assimilaram bastante conhecimento. Bom, para finalizar, já queria agradecer a vocês, né, pela sua oportunidade de podermos fazer esse projeto juntos. E sem o engajamento dos professores, esse projeto é só mais um projeto, e ele torna-se importante a partir do momento que existe o engajamento de todos. Então, como parte teórica, além das 3 colunas de aprendizagem de Adler, né, de Mortimer Adler, que dá sustentação ao meu método, eu trabalho também com a epistemologia genética, né, de Piaget, que trabalha ali a questão do cognitivo. Eu trabalho muito a questão epistêmica, tá, do desenvolvimento do conhecimento. Então, dentro desse conhecimento, eu trabalho com a criança o desequilíbrio, né, a equilibração e o equilíbrio. Então, vocês sabem que as crianças, elas trazem de casa conhecimentos prévios, esquemas mentais antigos, e quando elas chegam na escola, nós apresentamos, né, conhecimentos novos, tá, para que elas possam formar um novo esquema mental, e a partir daí evoluir, né, a partir daí desenvolver o seu conhecimento, né, acrescentar algo a mais no seu conhecimento, desenvolver, para que elas possam se desenvolver de forma cognitiva e intelectual. Em todos esse conjunto de ideias que eu trago, todos esses materiais, esses suportes de escrita, essas maquetes, a luneta, o Planeta B612, para quê? Para que cause um desequilíbrio. Pelo fato de nós trabalharmos o Lapbook interativo temático, né? Aqui é o Pequeno Príncipe, mas poderia ser qualquer outro tema, de qualquer outra disciplina, de geografia, de matemática, etc. Essa forma de ensino e aprendizagem é uma forma que gera um desequilíbrio um pouco maior. Por quê? Porque a criança está esperando uma oficina literária onde alguém vai ler um livro para ela, ou vamos fazer ali uma roda de leitura e cada criança vai ler um trecho, e não é sobre isso, né? É uma forma muito mais audaciosa, vamos dizer assim, uma estratégia muito mais contundente de fazer com que a criança, de fato, reflita sobre aquele conhecimento que nós estamos trazendo para ela, e a partir desse conhecimento ela possa criar novos conhecimentos, aumentar esse conhecimento. Bom, e aí nesse processo, né, a gente vai passar pelo processo de adaptação, que é o que a gente chama de equilibração. Então a criança vai trabalhar com a assimilação desse conhecimento, que é toda essa contextualização que eu vou trazer para elas a partir desses materiais, desses suportes, né, para que ela possa acomodar esse conhecimento, né, e modificá-lo, e modificar os seus esquemas mentais, tá bom? E assim acomodar. A partir dessa acomodação, né, dessa assimilação e acomodação, é isso que vai gerar a adaptação, e a partir dessa adaptação, o equilíbrio, ou seja, um novo esquema mental. Então, a criança, se ela entra na escola sabendo que nós vamos estudar sobre o Pequeno Príncipe, quando ela passa por esse processo, a partir desses suportes, dessas estratégias e desse método que eu uso das 3 colunas de aprendizagem, as crianças elas vão sair com um conhecimento a mais, um conhecimento modificado. Ou seja, além de trabalhar a história do Pequeno Príncipe em termos de leitura e de escuta, né, porque vamos trabalhar muito a questão da percepção auditiva, né, do audiolivro e tudo mais, a criança vai sair também assimilando a questão de virtudes e valores que são tão importantes para a formação da cidadania e para a formação do próprio indivíduo. Bom, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. E nos vemos aí nessa semana, no dia do evento de acolhimento. E desde já eu quero agradecer, né, a participação de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.